Olá, canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 12 de janeiro de 2024, a nossa leitura foi Gênesis capítulos 37, 38 e 39. E agora chegou o momento de descomplicar esses capítulos. Mas antes, solta a vinheta, editor. Olá, canal Descomplica pra gente. Hoje, 12 de janeiro de 2024, a nossa leitura foi Gênesis capítulos 37, 38 e 39 e agora estamos aqui para descomplicar esses capítulos. Vamos pegar os pontos mais importantes dos textos lidos hoje para nós descomplicarmos, tornarmos mais fácil a compreensão, a nossa compreensão. Mas antes, eu peço a você dar um like nesse vídeo, se inscreve neste canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube notifique você dos vídeos novos que eu vou postar aqui, tá bom? E assim também o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes e possa oferecer esses vídeos para outras pessoas, para o maior número de pessoas também, tá bom? Eu conto com você, conto com a sua ajuda. José, começa aqui a história de José no capítulo 37 do livro de Gênesis. Nós começamos a ler agora a história, a narrativa de José, que é um dos filhos de Jacó. José, desde moço, desde os 17 anos, ele pastoreava, ele cuidava do rebanho com os irmãos. Só que o interessante é que o texto bíblico diz assim, que José, ele ficava com os irmãos e à tarde, quando chegava em casa, ele trazia más notícias dos irmãos para o pai. Então José, ele meio que fazia umas fofocas dos irmãos para o pai. E isso já ia alimentando alguma raiva, algum ódio nos irmãos. E aí o pai também amava mais José do que os demais irmãos. Então, ainda mais, dois fatores aí contribuem, né, para que os irmãos de José passem a odiá-lo, a não gostar dele, a ter inveja dele. O fato dele ser um fofoqueiro, digamos assim, e o fato de José também ser mais amado pelo pai. Isso causou raiva no coração dos irmãos. E José, então, certa ocasião, ele chega para os irmãos e fala que ele teve um sonho. Ele sonhou que eles haviam ido buscar feixes de lenha e o feixe de José estava em pé e o feixe dos irmãos deitado ao redor do feixe de José, simbolizando que os irmãos ali iriam reverenciar para José e iriam servir José. E assim os pais também de José, num outro sonho que José teve, né, do sol, da lua e das estrelas também. Então, eles viram que José, no pensamento deles, né, eles viram que José estava ali querendo achar que todos iam servi-lo, que ele queria ser o melhor e o maior ali dentre os demais. Então, realmente, eles ficaram com raiva de José, com ódio de José, a ponto dos irmãos conspirarem matar José. Olha a que ponto chegou a raiva, o ódio. É por isso que, queridos, nunca alimente raiva ou ódio de alguém. A raiva ou ódio é um veneno que você toma querendo que o outro morra, entende? Então não é bom, porque a raiva e o ódio, ela traz muitos prejuízos e muitos malefícios e pode causar separação entre famílias, pode causar sérias consequências. Então procure ter sempre um coração abrandado, um coração limpo da raiva, do ódio, né? Ore a Deus para que este coração seu não tenha lugar para a raiva e nem para o ódio. Aí então eles conspiraram matar José, mas Rúben salvou José. Rúben falou assim, não vamos matar ele, vamos jogá-lo numa cisterna e deixa ele lá, depois a gente vê o que a gente faz com ele. E aí então eles jogaram José dentro de uma cisterna, um poço, só que o poço ele estava sem água, ele estava vazio. Aí Rúben saiu, nisso os irmãos de José ficaram ali, e um dos irmãos de José, Judá, ele falou assim, olha, é melhor realmente nós não matarmos José, não, mas aqui passa sempre caravanas de ismaelitas ou de midianitas, né? A Bíblia fala os dois nomes, ismaelitas, e outra passagem fala midianitas. A gente entende que pode ser uma caravana só, mas composta de dois grupos de pessoas, de midianitas e de ismaelitas, tá? Ou também tem uma outra explicação, que os ismaelitas são os mesmos midianitas, eram chamados por uns de ismaelitas e por outros de midianitas, mas
Que fique claro que era só uma caravana, não era duas, era uma caravana só. E essa caravana estava vindo, e eles então tiraram José do poço, tiraram a túnica de José, a roupa de José, e venderam José para aquela caravana de ismaelitas. E eles levaram José para o Egito, porque o Egito era um grande polo comercial daquela época. Então todos ali iam para o Egito, até porque o Egito tinha fartura de coisas ali, né? E eles levavam então para o Egito, e eles levaram José para o Egito. Está no versículo 28 do livro do capítulo de hoje que nós lemos. Muito bem. Quando isso aconteceu, Rubem volta. E aí Rubem se desespera, que não vê mais José ali no poço. Então eles inventam uma história ali, eles pegam a túnica de José, eles matam o bode, pegam o sangue, lavam, molham a túnica com sangue. E chegaram na casa de Jacó e falaram: olha, nós encontramos a túnica do nosso irmão suja de sangue, um animal selvagem matou ele. Então eles inventam uma narrativa ali para convencer Jacó de que José estava morto. E Jacó, idoso, já velho, ele fica muito triste, ele chora, ele fica alguns dias pranteando, em luto ali, pranteando José. Mas veja, tudo uma narrativa armada pelos irmãos por ódio que eles estavam alimentando de José através dos anos, por José ser o queridinho do pai, por José sempre está trazendo notícias ruins dos irmãos para o pai. Então teve uma série de fatores que alimentou o ódio dos irmãos. Mas muito embora, queridos, por mais que as pessoas possam de alguma forma nos prejudicar, mas jamais devemos pagar o mal com o mal. Jesus nos ensinou a pagarmos o mal com o bem. Então esse não é um bom exemplo, aliás, é um péssimo exemplo que os irmãos de José deram, né? Já que José estavam magoados com José, agissem de outra maneira, talvez conversando com José, mas não alimentando, querendo matá-lo. Não o mataram, venderam para uma caravana ali de ismaelita. Os ismaelitas chegaram até o Egito e aí eles vendem José a Potifar. Potifar era oficial do rei, oficial do faraó do Egito. Então ele era ali um dos primeiros, um dos braços direitos do faraó era Potifar. E José, então, por ser um homem belo, bonito, jovem ainda, seus 17, 18 anos, muito novo, isso é interessante para eles. E Potifar compra José da caravana de ismaelitas ali. E José, então, vai morar ali no palácio de Potifar. No capítulo 38, nós encontramos a história de Judá e de Tamar. Judá é um dos irmãos de José. E Judá, então, ele arruma uma mulher para ele e tem 3 filhos com essa mulher. Um chama-se Er, outro chama-se Onã e outro chama-se Selá. Para Er, ele arruma uma mulher para Er, Tamar, que vem a ser nora de Judá. Mas acontece que Deus se ira com Er, por Er ser muito pecaminoso, e aí Deus permite que Er morra e deixa Tamar viúva. Só que naquele tempo, para a cultura daquela época, a mulher tinha que dar descendência para o marido, ou para a família do marido. Como Er não tinha filho com Tamar, então Judá ele pede para que Onã, que é o irmão de Er, tivesse filhos com Tamar, para garantir a posteridade ali de Er, do irmão dele, do filho de Judá. Porém, Onã, ele quando vai ter relações com Tamar, ele espere o sêmen dele na terra. Então, evitando assim que engravidar Tamar. Até essa ação aí chama-se onanismo, né? Depois você pode pesquisar aí o que é onanismo. Então, esse nome onanismo vem de Onã, ok? E aí, então, Deus também não gosta dessa atitude de Onã e permite que Onã morre. Agora Tamar fica viúva pela segunda vez. E aí só sobrou o terceiro filho de Judá, que chamava Selá. Só que Selá era criança. Não poderia se casar com Tamar ainda. Então, Judá agora ele orienta Tamar a voltar para a casa dos pais dela, para que esperasse Selá crescer, para depois ela ter filhos com Selá, para garantir a posteridade da família de Judá. Porém, certa ocasião, Judá fica viúvo também. E aí ele vai lá numa cidade por um caminho, e aí Tamar fica sabendo que José vai até esse lugar. Tamar tira sua roupa as suas vestes que ela estava ali em luto, né, suas vestes de luto, coloca outra roupa e ela se faz de prostituta.
E ela então atrai a atenção de Judá. E Judá chega para ela e quer ter alguns momentos de prazeres com ela. Quando ele fala isso para ela, ela fala assim: o que você vai me dar? Fala: vou te mandar um cabrito. Daí ela fala: mas o que você vai me deixar de garantia que você vai trazer esse cabrito? Aí ele dá para ela o selo, o cordão e o cajado. O selo era um anel que eles usavam no dedo, onde tinha é como se fosse um carimbo. Era um anel de alto relevo. Ali ele apertava aquele anel em cima de um documento, do papiro, ficava a marca dele ali. Então aquilo ali era a assinatura, digamos assim, de quem escreveu aquele documento. Então aquilo era o selo, era usado no dedo. Então Judá deixou esse selo, deixou com Tamar um cordão, que ele provavelmente usava pendurado, né? E deixou também o cajado. E como Judá também tinha animais, ele tecnicamente também era um pastor, né, de ovelhas, então eles usavam muito cajados. E aí então eles tiveram relações e Tamar ela engravida. E aí, passado um tempo, alguém conta para Judá: ó, a sua nora lá está grávida. E qual era a punição para uma mulher que ela engravidasse através de um adultério, que traísse o marido na época, né? A punição era a morte. Judá falou: ó, vamos matá-la. Quando Judá vai até ela para matá-la, ela fala assim: olha, eu estou grávida do dono desse selo, do dono desse cajado e do dono desse cordão. Aí Judá ele recua e fala: olha, essa mulher é uma mulher séria. Essa mulher não ficou com ninguém e ela quis garantir a posteridade da minha família. Então Judá reconhece na atitude de Tamar não uma atitude de prostituição, mas sim de uma mulher fiel à família de Judá. Essa era a intenção de Tamar. Muito bem, queridos. Aí nós partimos agora para o versículo, capítulo 39 do livro de Gênesis. Aí fala de José lá no Egito. Então José ele vai para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, oficial do rei, a Bíblia diz que Deus estava com José. Deus estava cuidando de José. E Potifar tinha uma mulher muito bonita, linda. E José também era um homem belo, a Bíblia diz, bonito. E José chama a atenção da esposa de Potifar é chamada, porque ela começa a reparar em José. José era um homem bonito. Então ela se oferece para ter relações com José. E José sabia que ela era casada, ela era mulher do Potifar, mulher do senhor dele. Olha que interessante, olha o que José responde agora para a mulher de Potifar, quando ela tenta se deitar com ele, quando ela tenta ter relações com José. Vamos ler esse texto? Está em Gênesis capítulo 39, verso 9. Diz assim, Gênesis 39, versículo 9. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada. José falando para ela, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Então José falou: ó, tudo nessa casa o Potifar me autorizou, menos você é mulher dele. Agora presta atenção no que José fala agora. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que era a maldade que José se refere aqui? É ter relações com a mulher de Potifar. Então José fala que essa relação, caso ele tivesse com ela, ele era uma tamanha maldade e pecaria contra Deus. Você sabe o que nós enxergamos aqui? Nós enxergamos aqui o 7º mandamento da lei de Deus antes do Sinai. Lembrem-se que os mandamentos foram dados no Sinai. E o que diz o 7º mandamento? Não adulterarás. Então veja que esse mandamento do adultério já existia desde o princípio, lá do tempo de José, as pessoas já conheciam. José conhecia este mandamento, José obedecia a Deus. E José repreendeu ela. José disse: não, eu não vou fazer isso porque eu estaria pecando contra Deus. E aí então ela arma um golpe para José, né, uma traição para José, ela fica com uma roupa dele, e aí mente que ele tentou ficar com ela à força e o dono daquela roupa era a pessoa que estava ali, tinha entrado no quarto dela.
E aí então, injustamente e inocentemente, Potifar, ele acredita na história da mulher e prende José e coloca José na prisão. Mas esse é um tema para as próximas leituras. Mas o interessante aqui, irmãos e amigos queridos, é a fidelidade de José a Deus. Mesmo em situações adversas, em situações ali, digamos, de perigo, né? José nunca deixou de ser fiel a Deus. Que eu e você, que possamos tirar grandes exemplos da vida de José até agora e com certeza tiraremos também bons exemplos da vida dele em leituras futuras. E que eu e você possamos colocar em prática na nossa vida também. Um abraço, Deus abençoe você e sua família e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau!